Toda grande história começa com um passo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Brasil. Depende de quando você escuta, quando você vê o nosso podcast, nossa segunda edição do podcast Conecta BR. Hoje eu tô aqui ao lado de Tainara Soares Costa, minha companheira, minha coordenadora há mais de 17 anos. E nós vamos receber e vamos falar da história da BR BPO. Nós estamos no segundo episódio da nossa saga Podcast Conecta BR. E é muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai falar daquilo que sustenta a nossa história, o nosso legado e o nosso propósito em homenagem aos nossos 24 anos de grupo. Dia 1º de abril de 2002, a história da BR se confunde com a história do grupo e a gente faz e finaliza 24 anos, não é legal? E hoje a gente trouxe aqui convidados muito especiais, né? Para vocês verem, assistirem, compartilharem. Então, se você tem uma história muito legal para poder contar, siga-nos no YouTube e já faz os comentários aí pra gente, né, Thay? Sim. E hoje nós vamos ouvir trajetórias que atravessaram décadas dentro da BR BPO. E pessoas que acompanharam transformações, desafios, conquistas. E esse episódio, especificamente, é sobre legado. Exatamente. Hoje, então, quero falar para vocês, e aí... nossa primeira convidada, nossas raízes que sustentam a BR BPO, é a colaboradora atualmente mais antiga da empresa. Ela tem 27 anos de empresa, Brasil. Isso significa dizer que o problema quando ela entrou na empresa era o bug do milênio. Lembra? Sair de 99 para 2000, que os computadores iam se revoltar, nada ia funcionar, você ia perder seu dinheiro. Era esse tipo de problema que a gente tinha quando a Adriana entrou na empresa. A gente estava naquela confusão entre salvar as coisas no CD, a internet ainda, a gente orava para não cair o som, né, de escada, aquele som maravilhoso da internet de escada. Os disquetes, saímos do disquete, Brasil. A gente perdeu aí o disquete e a gente teve o avanço, que era o avanço do CD, né? Então você aí que nasceu depois de 2000, vocês não vão estar entendendo do que a gente está falando quando a pessoa tem 27 anos de empresa. Então, ela constrói essa história há 27 anos com muita constância, evolução, muito determinada. Adriana Araújo, seja bem-vinda às palmas de call center para a Drica! Obrigada. Drica, a gente tem algumas perguntas para você. Preparada? Eu acho que eu tô. Vamos lá. Drica, também conhecida como, né, antes quando ela entrou na empresa, era Dricota Brasil, Hotmail. Era essa pessoa que entrou na empresa. Então, Drica, quando você entrou na BR BPO, fala pra gente como que era a realidade da empresa, né? Qual que era o tamanho, que clientes tinham, como que era a BR BPO quando a Drica entrou em 1999? Era muito diferente, né? Eu entrei em 1999, já querendo fazendo piada, mas é uma história longa, né? Realmente, gente, era internet de escada, eu lidei com disquete, salvava as coisas em disquete. Mas, quando eu entrei na empresa, realmente era um grupo pequeno. A conta não bate, né? Que eu tô fazendo 27 anos, a BR BPO fazendo 24 anos. Eu entrei numa empresa anterior, a BR BPO entrou como sócia. Eu permaneci, né? A empresa era bem pequena, tinha 3 clientes, né? Nessa época. Era um prédio pequeno. Gente, eu participei da época que estavam escolhendo a pedra pro banheiro, da pia do banheiro. Eu lembro que eu fui, né? As pessoas estavam muito empolgadas, porque a empresa estava crescendo, enfim. E eu fui participar desse momento, de visitar o prédio, né? É uma história bem legal, né? A gente volta no tempo aí e vê como tá hoje, né? O grupo que a gente tem, a empresa do tamanho que tá. E eu fiz parte de tudo isso. Então, era uma empresa pequena, mas com um propósito imenso, né? Tanto que chegou onde está hoje. E, Drica, se você falar pra gente e pudesse falar nessa ocasião, o que mais te marcou nesses primeiros anos da sua jornada na BR? O que mais te marcou, aquilo que você traz no coração como algo relevante que você leva em consideração, assim, nesses primeiros anos, nessas primeiras jornadas? Eu acho que foi a forma da condução de tudo, assim, né?
a empresa sempre teve essa questão do desenvolvimento dos funcionários, do propósito de crescer, né? Fazer algo com muito respeito, respeitando os funcionários. Eu acho que isso foi o diferencial de tudo. E também fazer parte desse legado também, né? Acho que quando a gente volta, eu começo a pensar em tudo nesses 27 anos de história. E de verdade, gente, eu não tenho noção desses 27 anos. Eu não consigo imaginar que eu passei 27 anos. Eu tenho 27 anos de empresa, sabe? Para mim passou muito rápido. E eu acho que o diferencial tá aí, né? Eu acho que é muito tempo, sim, mas nunca foi a mesma história. Eu sempre tive muitos desafios. Eu passei por todos os processos, eu vi todos os clientes entrarem, alguns saírem, né? Alguns momentos da empresa também preocupantes, eu estava lá e participar desse momento preocupante, também participar do momento que a gente voltou a crescer, né? Que a gente teve um momento complicado, enfim, de perder cliente, mas assim, a estrutura que a empresa tem, que ela permaneceu, né? Acho que o que mais marca é isso, sabe? De saber que eu fiz parte disso, de todos esses momentos da empresa. A gente, quando fala de processo, a gente sabe que os processos passam, né, Drica? Então, certificações passam, processos passam, as pessoas que ficam. E aí, o que fez e o que faz você permanecer? A gente está falando de quase 3 décadas, Drica. A gente está falando de quase 30 anos. Então, o que na BR te faz querer ficar? O que na BR tem de diferente que te faz permanecer e continuar essa jornada aqui? Com certeza as pessoas. A gente tem 3 décadas que eu tô aqui, então pessoas saem. E eu conheço muitas pessoas. E todas as vezes que elas me procuram, algumas querendo voltar, o diferencial é isso. Sempre falam isso. A BR BPO é uma empresa que trata as pessoas realmente com muito respeito. Então, as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que fizeram parte da minha vida, né? E assim... Tá tudo bem, Drica. Água. Respira, vai dar tudo certo. Ai, gente, eu não quero sair chorando. Gente, ela não quer chorar, mas a Drica sempre chora. E ela quer ser outra pessoa, mas a Drica sempre se emociona. Eu tenho cara de durona, mas eu não sou. Não é? Mas é porque realmente, assim, eu participei de todos os processos e as pessoas mais importantes da minha... as pessoas... Claro que a gente tem a família, mas a gente passa mais tempo aqui na empresa do que com a família. Então, fazer parte disso, fazer tanto tempo, ficar tanto tempo nessa empresa, com certeza, porque é algo que eu gosto de fazer. As pessoas que estão aqui fizeram parte da minha história, fazem parte da minha história. E tudo isso torna o processo muito mais fácil, muito mais leve. É muito gratificante, né? É muito... eu acho que a resposta é essa mesmo, é gratificante. Trabalhar aqui. Claro que nunca... tudo não foi flores, assim, né? A gente passa por várias etapas, mas trabalhar do lado de pessoas que têm um propósito, que estão aqui para somar, que não estão aqui só para reclamar de tudo, isso é um diferencial enorme, gente. Eu acho que nem toda empresa tem essa honra de ter pessoas há tanto tempo com a gente. Sim, O que essas novas gerações que estão entrando agora, né? O que você diria para elas que elas não imaginariam que você viveu sobre aquele início? Então, o que tinha de desafio naquele início que essa geração jamais vai entender? A gente já falou de alguns casos, né, Drica? A gente falou daqui da internet de escada, a gente já falou de alguns desafios, mas o que você ressalta, assim, que as gerações novas nunca vão conseguir imaginar esse desafio que era em 1999 no atendimento, por exemplo? Era muito desafiador, né? Acho que as pessoas dessa época tinham que ser muito criativas, muito resiliente, porque muitas coisas a gente fazia no braço, não tinha processo, não tinha sistema, né? E hoje a estrutura que a gente tem, o acesso que a gente tem a tudo facilita demais, né, a jornada. Mas antigamente era muito diferente. Mas se eu pudesse falar algo hoje para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, é que faça tudo com muita dedicação e muito respeito. Porque eu acho que isso é o primordial. Não adianta você ter vários cursos, ser graduado, ter mestrado, mas se você não fizer algo com dedicação, não tratar as pessoas com respeito,
com isso, você não vai chegar longe, sabe? Eu acho que esse é o propósito de tudo, né? Eu tenho isso como propósito de vida mesmo. Nunca tive. Gente, eu tenho zero vaidade de lidar com tudo, né? Hoje eu estou como gerente. E às vezes isso te coloca num lugar que as pessoas acham que você é inalcançável. E eu nunca me enxerguei assim. Verdade. Nunca, né? Em qualquer lugar que eu vá, assim. Às vezes a gente viaja, né? A gente vai para outros estados, para as empresas que são localizadas em outros locais. E quando você chega lá, as pessoas têm uma questão de achar que você é inacessível, né? Pelo cargo que você ocupa. Só que, gente, eu nunca tive isso. Eu acho que isso também é um diferencial enorme. É verdade. Para você conseguir algo, conseguir os resultados que você espera, você precisa tratar as pessoas com respeito. Como pessoas, né, Como Drica? pessoas. É isso. Perfeito. Gente, a Drica falou, e verdade são os desafios que nós enfrentamos, mas na época que eu trabalhei com a Drica, tinha manual de atendimento impresso nas pastinhas catálogos para a gente consultar. Geração, vocês não vão ter pasta catálogo para consultar os manuais de atendimento, Brasil. Né, É Drica? verdade. Então, e os tinha headsets? Os headsets. Meu Deus! E como logava? Não, era telefone. Quase era telefone de discar, assim, porque era a maquininha em cada máquina, em cada estação, né, Drica? Sim, era muito diferente de hoje, né? É muito diferente. Então, Drica, o que eu posso dizer para você e por você, né? Então, sua história, o seu legado, ele é gigante, atravessa todos nós que viemos depois de você. Então, eu me considero também um legado seu. Um legado de dedicação, de companheirismo, de parceria. A Drica é minha parceira fitness, tá, gente? Eu arrasto ela para academia todo dia. Então, a Drica, há muitos anos, há quase 20 anos, é minha parceira de tudo, né? E a gente já viveu muita coisa. Vocês têm... Olha, a gente comeu arroz junto, viu? E feijão. Então, para mim é uma honra lutar ao seu lado, querida. Ai, obrigada. É isso, gente. Daqui a pouco a gente chama outra colega, uma colega que veio a mais de 2.000 quilômetros Brasil para falar com vocês, que é a nossa loura, Cristiane Teral. Palmas de calceta, Padrica! Agora vamos ouvir a nossa querida Cristiane Teral. Como a Jaque falou, viajou mais de 2.000 quilômetros para estar com a gente. Com muito desafio, né, Cris? Muita aventura. Mas que bom recebê-la, que honra estar aqui com você. A Cris, gente, está conosco desde 2006, então façam os cálculos aí. E ela entrou como operadora, passou pelo cargo de supervisora, gerente de retaguarda e agora está no cargo de gerente de operações. É a colaboradora lá em São Paulo, né, a gerente mais antiga. Que honra receber você aqui, Cris. Palmas de calcetas para Cris, tá? Cris, permanecer por tantos anos, né, exige mais do que só estabilidade, existe um propósito e eu queria te fazer algumas perguntas para a gente conhecer um pouquinho a sua trajetória. E a primeira é o que sustentou você, né, o que essa permanência por tantos anos, o que foi o seu sustento durante tantos anos aqui conosco? Uau! Eu acho que posso falar um pouco de permissão e de exemplo. Tá? Eu entrei como operadora, realmente. A empresa estava iniciando aqui em São Paulo, então eu tive oportunidades, e aí onde eu digo as permissões, tá? Então eu tive permissões aí para participar dessas oportunidades e exemplo de gestores, exemplo de pessoas, exemplo de lideranças. Eu acho que isso nos traz aí um incentivo, né? Uma motivação diária para a gente conseguir e para seguir. Então, acho que o principal ponto é isso. É o exemplo, é a motivação, a oportunidade e toda essa permissão. Legal. E tantos anos, né, conosco, provavelmente você acompanhou muitas evoluções, né? E o que você viu de mudança na cultura da empresa durante esses 20 anos que você está conosco? Realmente tiveram muitas mudanças, muitas. O início aqui em São Paulo é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, o que eu pude perceber, o que eu pude notar durante todos esses 20 anos foi a maturidade da empresa. Né? O que ela foi ganhando ano a ano, sim, o que ela foi conquistando ano a ano, que nos foi permitindo ano a ano. Então, sejam as certificações, né? Sejam os novos contratos, os novos clientes, os aprendizados, as oportunidades. Então, acho que isso é o que me deu força,
né? Trabalhar com pessoas que estavam no sentido de evoluir. Né? Então, essa evolução, toda essa permissão, toda essa... o cenário que a gente sempre se encontrou de ter que correr atrás de novos desafios, acho que é isso. Acho que acho que esse é o caminho. E, na sua opinião, o que diferencia uma pessoa que cresce e desenvolve dentro de uma organização por esse tanto tempo, de uma pessoa que cresce e tem outros conhecimentos em outras empresas, passando por várias empresas? Então, o que diferencia o crescimento de uma pessoa dentro da empresa, assim como você tem crescido? Tá, acho que é vontade. Né? Falando de mim, tá? Quando eu entrei aqui na empresa, realmente eu entendi que existiam possibilidades. Né? Então, eu entrei de fato como operadora, fiz diversos atendimentos, depois tive a oportunidade de participar de processo seletivo para supervisão. Então, você entendendo que existem processos justos, né? Processo de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento da liderança. Então, depois disso, a gente sempre, né, quer melhorar, né? Quer evoluir. Então, tive a oportunidade para ir para a coordenação de produtos distintos. Então, quando você tem a possibilidade de acompanhar novos clientes, ter essa possibilidade de fazer implantação, porque a implantação ela é uma construção. Sim. Então, hoje eu enxergo a empresa como uma empresa que me permite construir. Né? Então, a gente vai fazer a implantação de um novo produto. O que a gente vai construir? Então, a gente vai construir desde a parte, né? Quais sistemas a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar, quem serão as pessoas que estarão à frente dos contratos, como vai ser o relacionamento com esses novos clientes que a gente não conhece. Então, tudo isso, né, incentiva. Então, tive desafios também diferentes, aí fui para a gerência de retaguarda, sempre tive apoio, tá? Sempre tive apoio, sempre tive exemplo de liderança, que eu acho que isso motiva, tá? Isso motiva. E hoje, como gerente de operações, eu realmente tenho bastante desafios, não diferente da Adri, tenho bastante desafio, é muito bacana, é muito gostoso, traz uma responsabilidade muito maior, mas também permite ver outras pessoas crescendo. Então, hoje a gente tem um grupo, né? Um grupo de pessoas, um grupo de outros líderes. A gente vê pessoas que saíram realmente, a gente vê pessoas que querem voltar, a gente vê as pessoas crescendo e fazendo o seu juntadinho de anos. Eu tenho 5 anos, eu tenho 10 anos. Então, quando você tem outros exemplos dentro da empresa que querem seguir, querem continuar trabalhando, querem continuar se entregando, acho que é a chave. Sim. A empresa vem numa crescente constante, né? Sim. E tem muitas pessoas entrando, começando agora. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão iniciando na BR-BPO? A gente tem muitas pessoas realmente de fato entrando, principalmente aí por conta desse crescimento, e a gente tem pessoas de diferentes idades entrando dentro da empresa. Sim. Né? Então a gente absorve desde aquela pessoa que ela é mais jovem, está no primeiro emprego, quanto aquelas pessoas que já tiveram a sua jornada, estão em busca de outra trajetória. Mas para quem está começando a vida profissional, eu acho que o melhor é pensar qual que é a sua jornada que você deseja. O que você quer para a sua vida? Né? Então, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo está dentro da BR? Ótimo, se entregue. Seu objetivo está fora da BR? Ótimo, se entregue. Faça o melhor hoje, o que você pode hoje. Então, acho que essa troca, trazer essa visão para quem está começando, porque a gente vê as pessoas fazendo, às vezes perdidas, né? Sem saber qual rumo seguir. E a gente ter essa possibilidade de lidar com as pessoas que estão assim nesse momento é muito rico, é muito gostoso. E ver o crescimento, né? Algumas pessoas nem imaginam, falam assim, mas eu acho que eu não conseguiria passar num processo e de repente ele está lá aprovado. Então é muito gostoso. Então acho que conselho é uma responsabilidade muito grande, mas pensar na sua jornada. Então qual é a jornada que você deseja seguir? Qual é o seu sonho? E o que você vai fazer para chegar e conquistar esse sonho? Obrigada, Cris. Que prazer dividir, né, o trabalho. A Cris sempre recebe a gente muito bem em São Paulo. E eu acho que essa troca até de cultura também ela é muito importante, da gente dividir um pouco da nossa vida com você, você com a gente. E obrigada. Gostamos viu? muito. A carreira, gente, ela não é só tempo de casa. A carreira é construção de credibilidade. E o que eu posso falar para a Cris, e de verdade é o que a gente vive e vê a Cris, não há quem fale mal da Cris.
Todas as pessoas que se relacionam com a Cris falam dos mesmos valores: respeito, integridade, educação. Então, a gente só tem a agradecer. Obrigado pelo compartilhar, Cris. Você é incrível. Eu que agradeço. Finalizando nossa loira, gente. Vai receber daqui a pouco uma pessoa muito especial que vai compartilhar com a gente. Um mineiro de Uberaba é a nossa dica. Tá com a gente desde 2003 e vai revelar grandes coisas para vocês. Porque aqui ele já comeu, viu? Já comeu galinhada, já comeu arroz com feijão, já comeu piqui na Brasília. A gente vai receber ele daqui a pouco. É isso. Até mais, Brasil! Boa tarde de novo, Brasil! Falei pra vocês, a gente já voltamos com o nosso convidado pra lá de especial, Rui Trida Júnior, nosso diretor comercial, aquele que ajudou a expandir a BR ao que ela é hoje. Palmas de calçada pro Rui! Bom, Rui Trida tá conosco desde 2003, sempre atuando como diretor comercial. Quando entrou, tudo isso era mato, né, Rui? Fala aí, quando você entrou, tudo isso era mato? Nem tanto, né? Eu entro, se você posicionar historicamente, a Drica teve falando antes aqui, né? Ela antecede a criação da empresa. A empresa ela é originada numa cisão, e dessa cisão existiam ali alguns contratos que deram origem a isso tudo. E o desafio era fazer desses contratos ali o início de uma história grande, né? Ela tinha... pelos sócios que compunham, né, o capital social da empresa, ela tinha uma ambição grande, né? E estava patinando. E eu patinei também. Fiquei patinando muito tempo, demorei a mostrar ao que eu tinha vindo, né? Mas tiveram paciência comigo, e aí, enfim, a gente acabou construindo uma história, né? Perfeito. Como que você enxerga a evolução da BR-BPO ao longo desses anos? Ou seja, desde o momento que você entrou, que foi um ano depois ali da construção da companhia, até o que ela é hoje. Porque a gente vive numa curva como a curva da vida, né? Cima e baixo, cresce, diminui, cresce, diminui. Como que você enxerga esse movimento, Rui? Esse movimento ele é muito mais nosso. Ele é muito mais... resultado de decisões administrativas e estratégicas nossas, né? De posicionar a empresa, de deixar ela sempre sustentável. Então, eu acho que o que caracteriza o nosso negócio desde o início foi a construção de uma autoridade. Então, quando eu assumi lá atrás, eu tinha muito claro que a gente não conseguiria competir no mercado tradicional de call center. E a gente nunca fez questão a gente nunca se preocupou em ser a maior e competir nesse mercado. A gente sempre fez questão de ser a melhor no mercado público de relacionamento, né? Então, assim, tudo que aconteceu de importante, né, toda a evolução que aconteceu teve algum dedo nosso, né? Os primeiros softwares de relacionamento, a gente estava ali para desenvolver. Quando houve a mudança da cobrança por PA para cobrança por unidade minuto, ou por unidade, não era unidade de atendimento, a gente cobrava por ligação. Isso. Eu lembro de ter mandado lá um monte de gente para São Paulo para fazer um curso de planejamento, né? Um curso de dimensionamento de call center. Sim. A gente já investia nisso quando percebeu que haveria essa mudança. Enfim, então a gente nunca se preocupou em ser a maior e sempre fez questão de ser a melhor no segmento de atendimento ao cidadão. Então isso traz uma diferença muito grande para o contexto, porque todo mundo que trabalha aqui, todas vocês que eu vejo que estão aí nessa luta, estão amassando barro, estão mexendo cimento com a gente esse tempo todo, vocês têm a cultura do atendimento. E atender o cidadão é diferente. Totalmente diferente. Tem o cidadão que tem uma boa renda e quer ter um atendimento digital da mesma forma que tem num banco, num aplicativo de comida, né, ou de transporte. Uhum. Tem o cidadão que, mesmo tendo uma renda bacana, ele tem baixo letramento digital. E tem o cidadão que é analfabeto ou semi-analfabeto e que precisa ser
praticamente carregado e ele precisa ser atendido. Aliás, é o que mais precisa ser atendido. Então a gente tem que atender uma gama de perfis, né, da mesma maneira, porque é assim que o Estado deve agir. E nós temos na nossa equipe pessoas que entendem as diferenças, né? Estão aculturadas, estão conosco há 10, 15, 20 anos. E é óbvio que por trás disso tem toda a estratégia de retenção desse pessoal, né? De como tratar essas pessoas. É muito mais do que ter salário, eu acho que a gente nem tem. Existem empresas que pagam muito melhor, Sim. mas não pagam sempre como a gente, né? Assim, a gente é uma das empresas mais longevas desse mercado, né? Então, fazer 24 anos nesse mercado é uma marca da qual todos nós temos que nos orgulhar. Verdade. E Rui, você falou sobre decisão. Então, nesse período todo, qual foi a decisão mais estratégica que você avalia que a empresa teve? Acho que teve várias, mas tem momentos que talvez o mercado e até as pessoas não entendam, né? Houve um momento ali, acho que por 2016 ou 2017, que a gente foi obrigado a desmobilizar quase 5 mil pessoas ao mesmo tempo, né? A gente decidiu entregar uma gama de contratos deficitários, porque sabia que aquilo ali poderia levar a empresa... era um suicídio aquilo ali, né? Então as pessoas não entenderam, a gente fica com o coração apertado de desempregar tanta gente. Mas se a gente não fizesse isso, a gente não garantiria o emprego daqueles que ficaram, né? E que constroem a nossa história até hoje. Eu não conheço empresas no mercado que fazem o que a gente fez naquele momento. Eu ouvi de muita gente falando, vocês vão quebrar. Não, a gente decidiu diminuir de tamanho. Diminuímos muito. Acho que vocês sentiram isso. Sim. A gente perdeu praticamente metade da nossa capacidade instalada Verdade. por decisão nossa. Sim. Então esse foi um movimento estratégico importantíssimo para garantir a sustentabilidade da empresa. Então estamos aí até hoje, estamos tranquilo, obviamente, lidando com as mazelas do mercado, da economia, mas preparados, sólidos, né? É como a gente projetou ser e a gente vem tendo sucesso nesses anos todos, né? Gente, é importante a gente destacar que na BRBPO a gente já passaram mais de 70 mil pessoas por aqui. A gente não tem noção do que 24 anos e a quantidade de pessoas e vidas e famílias que a gente impactou, né? Então, a gente olha para o passado com muita gratidão, mas aí, Rui, quando a gente pensa em tudo que está vindo, nas tecnologias novas, naquilo que está à frente do que se apresenta no mercado de call center, como que você avalia o nosso futuro daqui a 5 anos? É importante para você que vai fazer dívida no cartão de crédito. É muito importante você saber onde você quer chegar. Então, para nós, aonde que a gente quer chegar daqui aos próximos 5 anos? Olha, eu queria ter melhores respostas para isso, porque eu ia estar bem rico nessa hora, né? Mas eu acho que o que a gente tem dever de fazer nesse momento, não dormir. A gente tem que se preparar. Então, a gente está vendo aí a inteligência artificial assumindo cada vez mais espaços, e nós temos aí uma célula trabalhando incansavelmente para dar respostas nessa área, né? E acho que a BR ela tem o papel fundamental de mostrar como a gente pode fazer a interação entre esses dois mundos, né? Nós não podemos deixar prevalecer a ideia de que qualquer atendimento vai ser feito com IA. Ninguém melhor do que a gente, que tem tanta gente bem preparada, Verdade. temos tanto processo bem definido, fazer uma coisa de maneira tão profissional, ninguém melhor para poder apontar caminhos onde seja possível melhorar o atendimento humano que é prestado hoje, utilizando as novas ferramentas, né? Dotando as operações de mais eficiência, mais equidade, né? Sem perder o envolvimento humano, que na prática é o que sustenta todas essas operações que a gente tem, né? Verdade. A gente atende os direitos humanos, atende o Ministério das Mulheres, a gente atende vários órgãos de saúde, enfim, todos eles. Eu não vejo isso com tranquilidade, a gente está sempre sendo atendido por máquina. Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que dar uma resposta para isso e nós estamos trabalhando muito, investindo bastante para poder se adaptar. Agora,
a gente tem um trabalho aí dentro do mundo digital, um trabalho para garantir a segurança e a robustez e a segurança dos dados, né, usando blockchain. Então, eu vejo a BR, dentro do que é possível fazer, dentro do que é possível investir, a gente está bem preparado para se posicionar na próxima onda. A gente já superou várias, né? Em 24 anos, já decretaram o fim da empresa várias vezes e a gente ainda não conseguiu acabar com ela, né? Porque nós somos o QBR e não desistimos nunca, Rui Trida. E acredito que nenhum de nós aqui quer que isso aconteça, não, porque acho que todos nos sentimos bem, acolhidos, né? Num ambiente bacana, que nos respeita, né? E o que é a vida se não isso, né? O que a gente pode esperar mais da vida se não isso, essas relações, esse engajamento entre as pessoas. Verdade. Então é isso. Eu particularmente estou muito satisfeito. Que bom. E a gente está falando de mudanças desde o início do nosso podcast, né? Mudanças que vêm acontecendo em 24 anos de empresa, mudanças que vão acontecer nos próximos 5 anos. Mas, na sua opinião, Rui, o que não pode mudar na essência da BR? Não, você já falou, você está direcionando a pergunta aí, né? E não é combinado aqui, né? Eu não Não. deixei combinar comigo, Não, né? É bom não vocês deixou. dizerem isso, tá? Gente, ele não deixou combinar. Inclusive, a Adriana queria Brasil. Queria ensaiar? Queria ensaiar, não foi possível. Ele falou assim: não vamos ensaiar, a gente vai aqui do jeito que a gente fez para vocês sentirem essa essência da BR mesmo. Eu acho que as meninas que falaram antes de mim, vocês mesmas, né? Em outros episódios, inclusive, falam muito disso. E acho que, como discurso, todo mundo fala a mesma coisa, né? Mas no nosso caso é real. Quantas pessoas saíram ali? Você tem a Cristiane, tá ali em frente a mim o Rodrigo Feigó, que começou como operador e hoje é um grande executivo nosso. O próprio Lincoln começou como gerente de relacionamento e é diretor. Vários casos de operadores que ascenderam, né? Só eu que não cresci, não me deram oportunidade. Mas a gente sempre foi buscar bons profissionais dentro de casa, né? De verdade, né? Então, isso se constrói com filosofia. Não pode ser da boca para fora, né? Então, criar esse ambiente, então essa essência de respeito ao funcionário, ela passa, inclusive, pelo que a gente lá atrás, 20 e poucos anos atrás, a gente definiu áreas onde a gente não atuaria. Então, nós nunca atuamos em áreas onde tratar o profissional como um número fosse necessário para garantir o sucesso do negócio. A gente não atua em várias áreas do call center. Nós chegamos a ser a 8ª maior empresa do país. A gente desistiu de tamanho, mas fomos, né? A gente chegou a ter 14 mil funcionários. Verdade. Né? Sem atuar em 90% do mercado brasileiro. Então isso é muito relevante. Nossa empresa tem um perfil único e a gente só consegue isso mantendo essa filosofia. Tá? Então a gente busca se adaptar a essas demandas públicas, né? E a gente precisa, para atender bem o cidadão, tratar bem o nosso funcionário. Eu até peço desculpas, vai ter muita gente aí que pode estar assistindo e teve alguma experiência negativa dentro da empresa, né? E a gente criou os canais para que as pessoas reclamem com segurança, né? Não tem perseguição. Agora, óbvio, a gente não consegue, num ambiente de milhares de pessoas, controlar todas as ações. Mas que existe uma filosofia, que vocês são cobrados para isso, Sim. Isso é realidade, né? Ninguém pode falar. Eu não posso garantir 100%, mas eu não posso admitir que alguém diga que a gente está fingindo de dar oportunidade, fingindo de tratar bem as pessoas, isso não. Né? Isso está bem claro dentro dos nossos princípios, da maneira como a gente conduz e como a gente orienta todos vocês. Acho que é isso, né? Sim. E nesse bloco, né, que fala de visão e futuro, a gente pode concluir que o futuro não está tão distante. E principalmente, né, falando do diretor comercial da companhia, e eu acho muito legal o insight que ele trouxe, que é a vida se dá nos encontros. Então, a gente faz relacionamento todos os dias. Nem sempre os relacionamentos fluem da forma que a gente gostaria. Sim. Mas existe sim uma premissa e uma intencionalidade
de todo mundo fazer aquilo que é certo e é bom para todo mundo. Que seja bom para a companhia, bom para o gestor e bom para o funcionário que colabora. Então, essa companhia, essa visão do bom para todos, né? O melhor para todos daquilo que é possível, eu acho muito legal. A vida se dá nos encontros mesmo, diretor comercial. É isso aí. É isso, Brasil. Daqui a pouco a gente tem uma surpresa, um momento, fotos e recordações, fotos vexatórias. Não perca esse momento. A gente vai ter com vocês. Até daqui a pouco. Voltamos para o nosso momento foto, baú de recordações da BR-BPO nesses 24 anos de comemoração. Vocês viram que é tão especial que eu vim vestida de tapete vermelho. E aí a gente quer mostrar uma coisa para vocês, algo que a gente guardou do fundo do coração do baú da BR-BPO, e a gente quer fazer algumas perguntas para vocês desse fundo, desse baú de memórias e recordações. Por favor, revele esse baú de recordações da BR. Olha aí, a primeira delas. Ah, bonitinha. Gente, usava já a Adrinalva. Olha aqui, essa aqui era a Bárbara, uma colega que trabalhava com a gente, e eu, tá? Então isso aqui foi em 2003, Drica. Não, 2004 isso aí. Eu não lembro, mas eu era supervisora. A gente usava um headset. Olha ali o fone que a gente andava. Todo mundo encontrava a gente nessa época, você lembra? A gente tinha que usar isso aí. É. Ai, que Isso legal. era um dia de alguma ação temática. Muito legal. E aí, a gente tem, Drica, mostrando essa foto aqui pra você lá do início, né? Não é tão início seu, porque eu acho que nem tinha foto em 99, mas a gente tinha. Mas a gente tem aí de 2004. O que esse início revela pra você? O que esse início, ele representava pra você, Drica? Olha, lá em cima tem a plaquinha do Disque Detran, o 54. Eu era supervisora nessa época. Foi o momento que eu mais aprendi, né, sabe, na minha carreira. Eu também ganhei um prêmio nessa época de revelação. Era um prêmio muito legal, que a empresa começou a concorrer e eu disputei aí com inúmeras pessoas e eu consegui ganhar. Viajei para São Paulo na época, primeira vez que eu andei de avião. Que bom. Foi nessa época. Legal. Ai, gente, foi... Nossa, tem muita história legal, assim. Foi muito, muito bom. Essa época, eu aprendi demais. O cliente, nessa época, era o cliente do Detran aqui, né, do Distrito Federal. A gente recebia tanta ligação. A minha equipe era maravilhosa. Tenho vários amigos dessa época ainda. Muitos, inclusive, né? Foi muito bom, assim. Eu tenho muitas recordações. Muito bacana. Vocês veem, gente, que é realmente 2000 pelo tamanho da calça, que é calça baixa. Ninguém usa mais isso, Brasil. Ninguém mais no Brasil usa essa calça vintage, né? Mas vai voltar. Vai voltar. Em algum momento a moda sempre volta, né? Continuando, Tatay. Vamos lá, pode passar o baú aí, a próxima revelação. Olha lá! ela! A Cris, o Feigó, essa outra pessoa que eu não conheço. Vanessa. Trabalhou com a gente há muito tempo. Legal, legal. Cris, olhando essa foto aí, essa imagem representa para você hoje, o que você sente ao olhar essa foto? Eu acho que é a consolidação do que a gente falou aqui. Essa foi o final de uma ação, foi um final de um curso, a gente estava até aí com certificado aí de conclusão do curso. Foi muito bacana, foram muitos dias, foi um intensivão ali com algumas lideranças dentro da empresa. E só confirma o que foi falado mesmo, né? No desenvolvimento de pessoas. Eu vi outras pessoas com incentivo por conta desse curso, de se profissionalizar, de ir atrás de... Foi um empurrãozinho, né, que a BR aí nos deu. Então, foi bem bacana. Então, a gente teve a experiência de sala de aula dentro da empresa, Sim. com outros líderes, e foi muito bom. Foi troca, tivemos dinâmicas, tivemos diversas atividades, sempre voltado para o nosso dia a dia, né, no crescimento, porque o propósito ali era dar uma cutucada, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode melhorar os processos. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo. O Feigó tá ali carinho. sem certificado, tô achando que ele apareceu só na foto, né? Sim. Ele tá só na foto ali. A gente vai pedir um memorando pro Feigó de onde que tá o certificado dele. A gente vai abrir uma auditoria. Não, o cara tava de papagaio de pirata.
Continuando o nosso baú de memórias. E agora... Olha ele aí! Com você olhando aqui, população, você pode ver que não é o Harry Potter. É o nosso diretor comercial, Rui Trida. Parece um ator famoso aí, Rui, Parece. tá vendo? Um Harry Potter aí da vida. Eu queria falar que algumas coisas não mudam, né? Eu sempre fui bonito. Né? Na pose, né? na pose, sempre foi posturado. Rui, se você, a sua versão hoje, pudesse falar algo pra esse Rui, o que você falaria pra ele? Faz tudo igual, moço. Tá tudo certo. Aí, tá? Repete. Repete, faz de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, assim, realmente, aí nessa época, me lembro perfeitamente. Eu estava, como se dizia lá na minha cidade, eu fiquei durante muito tempo no bico do urubu, né? Prestes a ser demitido por desempenho insuficiente. Então, era uma luta diária para tentar viabilizar a empresa e o meu emprego, né? Mas, enfim, mas acho que tudo é válido, né? Bacana, aprendizado. É aprendizado. Você não consegue dar determinados passos se não aprender a andar, né? Então, acho que eu me lembro com muita saudade desse momento, assim, aquela vontade de crescer, de ser alguém na vida, de mudar a minha vida e das pessoas que estavam do meu lado. Então, sou eu. Mas sem aquela nostalgia, sem aquela coisa, não, sempre olhando em frente, com alegria, né? Com vontade de fazer mais, né? De produzir. Mas é um momento especial. E esse painel era lindíssimo, né? Era um lugar que todo mundo queria tirar foto, né? Sim. Quando chegava lá na... E todos os dias temáticos a gente tirava foto, né? foto lá, né? Todos. Infelizmente já não existe mais. A Col tá lá existe só no norte do país, mas foi o pontapé inicial de muita coisa boa, né? É verdade. Bom, gente, e aqui chega a parte na nossa hora de dar tchau. É sempre uma hora triste, mas é uma hora que a gente agradece a presença imensa de vocês. A gente sabe que deixar aí as atividades diárias, a agenda sempre muito corrida. A Adriana tem 57 clientes, mentira, ela tem 7. A Cris mais outros 800, mentira. Então, a ideia aqui é realmente valorizar a prata da casa. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse arquivo de gente boa, de profissionais excelentes que vocês são. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, de ter espaço para ser aquilo que a gente sabe ser de melhor, né, Thay? Sim, a BRBPO é o resultado de pessoas que decidiram permanecer e vocês são prova disso. Muito obrigada por trocar esse momento, né? E permanecer é um ato de construção mesmo, diária. É verdade. Então, se vocês decidiram começar esse caminho, vocês que estão entrando na BR agora, é um caminho, é um trajeto, é um passo, é um percurso. Não desista. Vão ter desafios, vão ter desertos, mas vai ter também vitórias, vai ter bonanças. Não há mal nem bem que dure para sempre. E agora a pergunta para você que nos escuta. Qual é a parte da história que você está escrevendo hoje? É verdade. Um beijo, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Palmas de call center. 24 anos pra BR.